Então, vamos para a questão 72. Na questão 72, o FJF 2011, com a realização de grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo e Olimpíadas, a preocupação com o doping de atletas aumenta. Uma das formas mais comuns de doping é a utilização de drogas que aumentam a capacidade de transporte de oxigênio do organismo. Sobre os processos celulares relacionados ao doping, responda. Letra A. Qual é a relação entre o aumento da capacidade atlética do esportista e o aumento do transporte de oxigênio? Letra B. Não, eu vou responder logo essa questão, esse quesito, e aí a gente segue sequência. Então, qual é a relação entre o aumento da capacidade atlética do esportista e o aumento do transporte de oxigênio? A gente lembra do seguinte: se aumenta a quantidade de oxigênio, o organismo, o atleta, ele vai ter condições de produzir maior quantidade de energia. Exatamente, o oxigênio ele tem essa função de atuar nas reações de produção de energia, como um elemento ativo para o transporte de elétrons, que no caso seria de hidrogênio, no caso seria realmente de elétrons, certo? Então, lembre o seguinte: o oxigênio é um componente importante para o processo de produção de energia pela célula. Em resumo, a produção de energia através do processo de respiração aeróbia nas células ocorre em 3 etapas. Você lembra lá? Qual seria a primeira? Glicólise. Em seguida, ciclo de Krebs. E em terceiro, depois, a cadeia respiratória. É aqui que o oxigênio vai ter uma participação fundamental aí, Vale destacar, no entanto, que a glicólise ela é uma fase anaeróbica. Ela não precisa de oxigênio. Nos seres eucariontes, a glicólise ocorre, sabe onde? No citosol, lá no citoplasma, E as outras 2 etapas vão ocorrer aonde? Qual é a organela em que acontece esses 2 processos? Lembre aí? Exatamente, na mitocôndria. Então, glicólise anaeróbica acontece no citosol. Mitocôndria acontece o quê? O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Após a glicólise, temos o ciclo de Krebs e a última fase, que é a cadeia respiratória. E é justamente nela que o oxigênio vai ter um papel importante. O oxigênio é o aceptor final de hidrogênio na cadeia respiratória. Então, o oxigênio aqui, ele vai ser o aceptor. Ele vai pegar esses hidrogênios, Aceptor final de hidrogênio. Olha a importância do oxigênio aí, não é? Na cadeia respiratória. Ou seja, ele se combina com o hidrogênio que foram que serviram como doadores, de energia para a síntese de ATP e geração de calor nas cristas mitocondriais. Então pense bem, se o oxigênio ele não estivesse presente, os hidrogênios se acumulariam nesse processo. E aí o que ia acontecer? Ia haver redução do pH, tornando o ambiente, o meio, ácido. E aí aconteceria a interferência nas reações enzimáticas. Olha, esse processo de produção de energia, se você der uma lida com mais detalhes do processo de respiração, de produção de energia de uma forma geral, você vai ver que há participação de várias moléculas, inclusive enzimas. Essas enzimas elas são de fundamental importância para acelerar as reações e participam desse processo, havendo assim, no final, a produção de ATP. Então, o que acontece? O oxigênio ele vai funcionar lá na cadeia respiratória como um aceptor, ele vai reagir, vai interagir, se combinar com o hidrogênio que foi doado lá no processo de síntese do ATP. E aí, consequência disso, ele vai, com isso, reage, produz água e aí o processo ele continua de forma normal. Se esse hidrogênio ele não fosse captado pelo oxigênio, o que ia acontecer? Poderia haver um aumento, uma diminuição no pH, tornando o meio ácido. Se esse meio ele sofrer mudança no seu pH, você lembra que a gente falou em questões anteriores que as enzimas, um dos fatores limitantes aí para a atividade das enzimas seria a mudança de pH?
Pois é, então poderia tornar o meio ácido, esse hidrogênio, trazendo problemas para as enzimas. Com isso, haveria a desestabilização das moléculas e haveria um comprometimento, né, na sobrevivência da célula. O aumento da disponibilidade de oxigênio com o doping, né, aumenta a possibilidade de ocorrer o transporte de elétrons na cadeia respiratória. E, consequentemente, aumenta-se a síntese de ATP, molécula fundamental para a contração muscular. Então, vamos lembrar o seguinte: qual a relação entre o aumento da capacidade atlética do esportista e o aumento do transporte de oxigênio? Foi o que ele falou aqui no doping, né? Que utilizam-se drogas, né, para que aumentar a capacidade de transporte de oxigênio. Então, esse oxigênio ele vai atuar onde? Na cadeia respiratória, funcionando como um aceptor de hidrogênios. Se tiver mais oxigênio disponível, maior será a produção de ATP, que seria a molécula de energia que o organismo utiliza, certo? Então, o oxigênio ele tem essa fundamental importância. E existem drogas que fazem com que o organismo consiga capturar, pegar a maior quantidade de oxigênio para que esse processo aconteça da forma mais efetiva, né? Se a gente fizer um comparativo aí com um objeto como um carro, por exemplo, né? Existem aqueles carros em que o motor ele é aspirado e existem carros em que o motor é turbo, né? Acho que muita gente vai dizer assim: professor, o que é que tem a ver isso? Mas tudo bem, pense. O motor aspirado, ele é um motor que vai executar sua atividade, né? Vai transformar o combustível juntamente com o oxigênio, né, em energia para que o carro consiga se locomover. E os carros turbos, ele tem uma pecinha lá chamada que é o turbo, né, que faz com que o que aconteça um aumento da absorção, vamos dizer assim, né, da captura do ar, né, para o motor. Então o turbo ele pega uma quantidade maior de ar e joga no motor. E aí o que é que vai acontecer? Acontece uma queima mais efetiva desse combustível. Por quê? Porque tem mais ar, tem mais oxigênio lá disponível para que aconteça essa queima. E aí o carro, com isso, ele pode aumentar a sua velocidade, né? O seu desempenho ele vai ser melhorado. A mesma coisa acontece aqui, né, com esse doping que foi citado aí na questão. É meio tosca essa comparação, mas vale, né? Letra B. Em qual organela celular é consumida a maior parte desse oxigênio e qual é o principal papel desse gás nessa organela? Então a gente já sabe, né? O oxigênio é consumido principalmente nas mitocôndrias, onde age como aceptor final de elétrons e hidrogênios no processo de fosforilação oxidativa. Então, qual é o principal papel desse gás nessa organela? A gente já respondeu, inclusive, anteriormente, né? Ele tem a função de captar, de pegar, né? E é um aceptor final, né, de elétrons e hidrogênios no processo de fosforilação oxidativa. Muito bem, letra C. Qual é a consequência sobre a produção de energia e a capacidade atlética da utilização de drogas que provocam a formação de poros para os prótons nas membranas dessas organelas? Justifique. Bom, pessoal, então a gente está conversando sobre algo delicado, né, nesse momento. Acredito que alguns estudantes ou quem está assistindo essa aula possivelmente ainda não tenha visto, né, comentários ou algum resumo referente a esse conteúdo. Então, qual seria a minha dica? É importante que você leia o material no seu livro, né? Se você tiver livro, ou inclusive você pode pegar também informações na internet sobre o processo de respiração celular. Então, é importante que você veja em detalhe todos os processos, os 3 processos relacionados à respiração aeróbica. Leia com calma, responda mais questões, que com isso você vai ficar bem afiado realmente se tratando desse conteúdo, certo? Então,
Deixa eu ler novamente aqui, porque eu já me perdi. Letra C. Qual é a consequência sobre a produção de energia e a capacidade atlética da utilização de drogas que provocam a formação de poros para prótons nas membranas dessas organelas? Justifique. Olha, eu vou colocar numa imagem para vocês, questão 72, e aí a gente vai entender melhor como funciona o processo. Então, a questão está dizendo o quê? Se houvesse poros aqui, ó, houvesse a criação de poros, que pode acontecer isso, né? Problemas, né? O doping ele pode trazer esse probleminha, né? De se gerar poros aqui nessa membrana. Se houver a formação de poros, o que vai acontecer? Olha o problema. O ataque inicial aos alimentos nas células produz, entre outras coisas, gás carbônico, prótons de H+, né? Que seriam esses, e elétrons. São esses prótons e elétrons disponibilizados pela primeira fase do metabolismo que irão movimentar a segunda e decisiva fase, que passa a chamada cadeia respiratória. Esses prótons têm como função básica nessa fase a de interagir com a enzima capaz de produzir ATP, que seria essa daqui, ó, a ATP sintase. Então, preste atenção. O oxigênio, geralmente a gente relaciona a respiração, né, o oxigênio à produção de energia, né? O oxigênio ele queima lá os nutrientes e aí faz-se o processo de energia. Tá, a gente está falando isso de forma bem resumida, né? Mas na realidade esse processo de respiração ele passa por 3 etapas. A última etapa seria aonde? Realmente na cadeia respiratória. E lembre o seguinte, lá na matriz mitocondrial é onde vai acontecer esse processo. Nela, nas membranas que compõem a mitocôndria, né, a parte interna da mitocôndria, existem enzimas que fazem com que o que? Aconteça a produção da molécula de energia para a célula, que seria o ATP. Essas enzimas, elas aceleram essa reação, né, fazendo com que aconteça esse processo de produção de ATP. A gente não vai entrar em detalhes sobre todos os 3 processos, né, porque a gente ia perder muito tempo comentando sobre isso. Mas o importante é que você saiba o seguinte: a ATP sintase é a enzima responsável pelo processo de produção do ATP. Ela precisa desses prótons para que, na hora que esse próton entra em contato com ela, aconteça a produção de ATP. Então, o próton, ele entra, vamos dizer assim, ele passa de um lado para o outro da membrana, né, pela ATP sintase, fazendo com que aconteça, assim, a produção de ATP. A transformação do ADP mais o fosfato em contato com a ATP sintase e também fazendo com que o próton movimente essa ATP sintase, aconteça essa produção de ATP. Tudo claro aí, não é? Muito bem, então com isso você já até está visualizando aí o que pode acontecer, né? Se houver a formação de poros. Com isso, os prótons devem passar somente onde tiver enzima. A membrana em si deve ser hipermeável, ela não pode deixar passar nenhum próton aí, né? Se ela vazar, pode haver problemas para a célula, como por exemplo, a diminuição da síntese de ATP e, consequentemente, a capacidade atlética do indivíduo. A formação de poros para prótons fará com que menos prótons passe pela enzima ATP sintetase ou ATP sintase, né? Provocando a redução da síntese de ATP. Então, se tem poros aqui, os elétrons vão fazer o quê? Vão lá para o outro lado da membrana, né? Podem vir para cá. E aí, o que acontece? A disponibilidade de prótons aqui para ATP sintase diminui. Consequentemente, a produção de energia também vai ser prejudicada. Ficou claro? Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato pelo site com a gente, que eu respondo. A gente vai discutir, pode discutir com o maior prazer, né, esse assunto referente a essa produção de energia. Tudo certo?